Vivemos em tempos em que o material e o espiritual se entrelaçam de formas cada vez mais complexas. O Papa Francisco, enquanto esteve entre nós, fez inúmeros alertas sobre os perigos que muitas vezes entram sorrateiramente em nossos lares, sem que percebamos. Não se trata de superstição, tampouco de medo sem fundamento. Suas palavras eram claras. Há objetos que, mesmo sendo considerados decorativos ou culturais, podem carregar consigo significados espirituais que vão contra a fé cristã. Durante uma audiência no Vaticano, ainda em vida, Papa Francisco compartilhou uma mensagem que impactou profundamente muitos fiéis. Ele não falava com condenação, mas com compaixão. Falava como um pastor que, ao enxergar o perigo, grita para proteger suas ovelhas. Ele não estava preocupado com modismos ou com o politicamente correto, estava preocupado com as almas. Segundo ele, há elementos que, quando levados para dentro de nossos lares, podem abrir brechas espirituais perigosas. Um dos primeiros objetos mencionados por Francisco foi o sonho de paz falso, representado em alguns itens do esoterismo moderno. Ele fazia referência direta a amuletos e talismãs que muitas pessoas mantêm em casa, muitas vezes sem saber o que de fato representam. Entre eles estão os famosos dream catchers, ou apanhadores de sonhos, que se tornaram populares como peças decorativas. Embora belos aos olhos humanos, o Papa alertava que esses objetos, em suas raízes espirituais, têm relação com rituais e crenças que não condizem com os ensinamentos de Cristo. Segundo Francisco, não devemos brincar com símbolos espirituais de crenças que não professamos. Não se trata de intolerância, mas de coerência com a fé que abraçamos. Trazer para dentro do lar objetos que simbolizam outras práticas espirituais pode parecer inofensivo, mas espiritualmente pode ser o mesmo que abrir uma janela para influências externas e invisíveis. Ele contou ter visitado, certa vez, uma casa de uma família católica na América do Sul. Tudo parecia normal, até que notou objetos de outras tradições religiosas, misturados com crucifixos e imagens de santos. Ele foi direto. Vocês sabem o que isso significa espiritualmente? A família respondeu que eram apenas enfeites. Então ele disse: o inimigo se disfarça de beleza, mas usa esses meios para se infiltrar onde Cristo deveria reinar sozinho. O segundo objeto citado por Papa Francisco, em seus alertas, foi o uso de imagens ou estátuas que promovem filosofias contrárias ao Evangelho. Ele se referia, por exemplo, a esculturas de divindades pagãs ou figuras de adoração que remetem a culturas politeístas. Em muitos lares católicos, encontram-se Budas, deuses hindus ou até símbolos ligados à bruxaria contemporânea. Francisco não os atacava como pessoas, mas questionava: se somos católicos, por que dar espaço a símbolos que negam a divindade de Cristo? Durante uma catequese, o Papa contou a história de uma jovem que foi até ele pedindo oração, porque sentia medo à noite. Ao ser questionada, revelou que em seu quarto havia imagens orientais que ela achava interessantes, mas não compreendia seu significado. Quando Francisco perguntou se ela já havia orado para Cristo pedindo libertação, ela disse que sim, mas que o medo continuava. Então ele explicou: você está misturando a luz com as trevas. Sua oração perde força quando você acolhe aquilo que nega a verdade. Esse tipo de alerta não deve ser interpretado como uma rejeição à cultura ou às artes, mas como um chamado ao discernimento espiritual. Nem tudo que é bonito aos olhos agrada a Deus. Há peças que, em sua essência, são invocações, e ao mantê-las por perto, mesmo sem intenção, estamos consentindo com aquilo que representam. Francisco enfatizava: a casa é um templo doméstico. Não leve para dentro dela o que você não levaria para a presença de Cristo. O terceiro item, e talvez o mais chocante para muitos, está relacionado aos objetos que evocam práticas ocultas ou mágicas, mesmo que sob o disfarce de brincadeiras ou curiosidade. Livros de feitiçaria,
tarôs, tabuleiros como o Ouija, bonecos ritualísticos ou até mesmo músicas e filmes que glorificam o mal. Tudo isso, segundo ele, são portas abertas para contaminação espiritual. Ele não falava como censor, mas como pastor. Vocês brincam com o inferno e esperam dormir em paz, disse ele certa vez com voz firme. Essas palavras tocaram especialmente os jovens. Em um encontro com catequistas italianos, ele foi ainda mais direto. Vocês não imaginam quantos casos de opressão espiritual poderiam ser evitados se as pessoas compreendessem que não se pode brincar com o maligno. Quando você assiste, ouve ou lê coisas que exaltam o mal, você está dando a ele autoridade sobre sua mente e seu lar. Papa Francisco não queria criar pânico, mas despertar consciência. Ele sempre afirmava que o mal é real, mas que o poder de Cristo é infinitamente maior. Só que para viver sob essa luz, é necessário romper com as trevas, mesmo aquelas disfarçadas. Após os alertas de Papa Francisco sobre os objetos que muitos mantêm em casa, sem sequer refletir sobre seus significados espirituais, milhares de pessoas ao redor do mundo começaram a reavaliar os elementos que decoravam seus lares. Suas palavras não caíram no vazio. Elas tocaram consciências adormecidas, despertaram questionamentos profundos e reacenderam a necessidade de purificação espiritual dentro dos próprios ambientes domésticos. O Papa não falava por acaso. Antes de fazer tais alertas, ele ouvia relatos de exorcistas, missionários e famílias em sofrimento. Sabia que a batalha espiritual era real. E sabia também que muitos católicos estavam sendo enganados justamente pela aparência inofensiva de certos objetos. Um dos aspectos mais insistentes de suas falas era a necessidade de discernimento. Francisco dizia: o inimigo não bate à porta com chifres e tridente. Ele se infiltra por meio do que você considera normal, bonito ou inofensivo. Ele reforçava que o lar deveria ser um santuário da fé cristã e que qualquer objeto contrário ao Evangelho era uma violação da presença de Cristo naquele espaço. Não se tratava de paranoia religiosa, mas de coerência espiritual. Em uma de suas homilias mais comentadas sobre esse tema, Francisco citou São Paulo. Não se associem com as obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas. E em seguida, comentou: muitos dizem, mas é só um enfeite, é só um símbolo cultural. E eu pergunto, se você ama a Cristo, por que tolera em sua casa aquilo que o nega? Essa clareza de pensamento levou muitos fiéis a realizarem o que passaram a chamar de limpeza espiritual da casa. Começaram a recolher tudo o que representava outras crenças, filosofias ocultas ou símbolos de poder alheios à fé cristã. Não se tratava de ódio ao diferente, mas de fidelidade ao Evangelho. Papa Francisco, ainda em vida, recebeu cartas de famílias que testemunharam libertações, curas espirituais e até mesmo reconciliações após retirarem de suas casas certos itens espiritualmente perigosos. Uma dessas cartas veio de uma mãe da Colômbia, que relatou que sua filha adolescente sofria com insônia e crises de ansiedade. Após assistir a uma catequese do Papa, a família decidiu remover do quarto da jovem livros de bruxaria, pôsteres de bandas que exaltavam o ocultismo e velas usadas em práticas esotéricas. Segundo a mãe, em poucas semanas, a paz voltou ao lar. E ela terminou a carta com a frase: Papa Francisco, o Senhor salvou minha filha. Esses relatos serviram de confirmação para o Papa. Ele compreendia que muitos estavam sendo enganados não por maldade, mas por falta de orientação. Por isso, reforçava em suas falas que a Igreja não é contra a cultura, mas que o cristão precisa ter clareza sobre o que traz para dentro de sua casa. Em outra homilia, Francisco disse: vocês sabem que o maligno adora ambientes confusos. Quando o lar é misturado, dividido entre luz e trevas, ele encontra brechas. O Papa ainda alertava sobre um ponto delicado.
o hábito de presentear ou receber certos objetos sem saber sua origem espiritual. Às vezes, você recebe um presente com carinho, mas não imagina o que está por trás dele. Seja prudente. Pergunte-se: isso glorifica a Deus ou abre espaço para outra coisa? Ele recomendava que todo objeto novo, antes de ser colocado em casa, fosse abençoado, ou pelo menos, discernido com oração. Outro ponto abordado por ele foi o uso de símbolos que promovem o relativismo religioso. Francisco foi claro ao afirmar que a fé cristã é exclusiva. Não há espaço para sincretismo no lar de um católico. Ou Cristo reina, ou ele está sendo ofendido. Ele se referia a pessoas que mantinham, lado a lado, crucifixos e símbolos de outras religiões, como se todas as crenças fossem igualmente válidas e compatíveis. Para Francisco, isso era uma afronta à verdade do Evangelho. Ele lembrava que os primeiros cristãos preferiam morrer a negar Cristo. Como então hoje se pode aceitar símbolos que o negam dentro de nossos próprios lares? O Papa falava com paixão e com dor. Não por julgamento, mas por zelo pastoral. Ele queria ver os fiéis libertos, protegidos, fortalecidos. Foi também por isso que incentivou a prática da entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares. Segundo ele, essa era uma forma de declarar que a casa pertence a Cristo e que nenhum outro espírito é bem-vindo ali. E sempre dizia: se você quer paz em sua casa, faça dela um altar de adoração. Tire o que não pertence ao reino e coloque Cristo no centro. Francisco citava passagens bíblicas constantemente para fundamentar seus alertas. Uma das mais marcantes foi: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E completava: se você é templo, sua casa deve ser extensão desse templo. Não permita ídolos, nem espirituais, nem materiais. Com o passar dos anos, as mensagens de Papa Francisco sobre a espiritualidade doméstica se tornaram cada vez mais urgentes. Ele não apenas alertava sobre objetos perigosos, mas também oferecia ferramentas claras para discerni-los. Em entrevistas e encontros com famílias, dizia que todo cristão precisava estar atento a 3 sinais principais que indicavam a presença de contaminação espiritual dentro do lar: perturbação constante, clima de tensão inexplicável e resistência à oração. Francisco explicava que, quando um objeto abre espaço para influências negativas, os efeitos não são apenas simbólicos, mas concretos. O ambiente se torna pesado, as pessoas se irritam com facilidade, há insônia, angústia e até doenças sem causa clínica definida. E ele deixava claro: antes de procurar respostas médicas, veja se sua casa está espiritualmente limpa. Durante um retiro espiritual no Vaticano, ele comentou sobre a visita de um missionário africano, que lhe contou como objetos amaldiçoados eram muitas vezes enviados de presente a famílias cristãs. O Papa, impactado, disse: estamos numa guerra espiritual. Não podemos ignorar isso. Temos que ensinar os fiéis a discernirem tudo, até o que entra pela porta da frente. A partir disso, ele passou a insistir em uma prática que aprendeu ainda jovem: a bênção da casa. Francisco recomendava que padres visitassem as casas de seus paroquianos pelo menos uma vez ao ano, levando água benta, orações e a palavra de Deus. Mas também incentivava os leigos a fazerem suas próprias orações em casa, com fé, mesmo sem a presença de um sacerdote. Outro ensinamento marcante foi quando explicou como reconhecer objetos que não devem estar em um lar cristão. Ele mencionava 3 critérios: origem espiritual duvidosa, objetos trazidos de viagens, de feiras esotéricas, ou dados por pessoas envolvidas em práticas ocultas. Francisco dizia: não aceite tudo como se fosse apenas artesanato. Pergunte sempre de onde veio e o que representa. Símbolos não cristãos ou contraditórios. O Papa foi direto ao dizer que o cristão não deve expor em sua casa imagens ou figuras ligadas ao paganismo, astrologia, divindades estranhas,
entidades espirituais não reconhecidas pela Igreja, nem tampouco figuras que promovam violência, luxúria ou adoração ao dinheiro. Você não pode adorar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, dizia. Objetos associados a práticas ocultas, livros de magia, tarô, cristais usados para manipulação de energia, amuletos e figuras que prometem proteção fora de Deus. Francisco alertava: tudo que oferece uma promessa espiritual fora de Cristo é um engano, e todo engano vem do maligno. Esses critérios geraram forte repercussão entre fiéis que até então não percebiam o mal escondido em objetos aparentemente decorativos. Uma família da Argentina compartilhou com o Vaticano o testemunho de que, após remover um quadro antigo, herdado dos avós que trazia símbolos esotéricos, cessaram os ruídos misteriosos e as constantes brigas entre os filhos. Francisco não se contentava em apenas denunciar o problema. Ele também orientava como restaurar o ambiente espiritual da casa. Recomendava a oração do terço em família como proteção diária, colocar a Bíblia aberta em local visível, a presença de imagens sagradas abençoadas, como o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora, o uso de água benta nas portas e janelas, pedindo a Deus que consagrasse toda a casa, evitar músicas, filmes e livros que contradigam os valores do Evangelho. O Papa sabia que muitas vezes as influências espirituais não vinham de objetos, mas daquilo que era consumido diariamente pela família: televisão, redes sociais, conversas tóxicas. Ele dizia: sua casa pode ser limpa de imagens perigosas, mas se você deixa entrar o mal pela tela da TV, você abre outra porta ao inimigo. Outro ponto levantado por Francisco em diversas ocasiões foi o uso da internet e como ela se tornava uma porta invisível para a contaminação espiritual do lar. Ele alertava: os pais devem vigiar o que os filhos assistem. O inimigo se disfarça nos desenhos, nas músicas, nos jogos. E em seguida, fazia um apelo: eduquem seus filhos no amor a Deus. Mostrem a eles a beleza da pureza. Em uma de suas últimas audiências públicas antes de falecer, Papa Francisco deixou uma mensagem forte: quando você escolhe o que entra na sua casa, você está decidindo quem reina ali. Ou é Cristo, ou é o mundo. Não dá para ter os dois. Essas palavras ecoaram em milhares de corações. Foram reproduzidas em missas, grupos de oração e até em programas de rádio católicos. Muitos começaram, com humildade, a revisar cada cômodo, cada estante, cada gaveta. E muitos testemunharam o retorno da paz, do amor e da harmonia ao lar. A repercussão das palavras de Papa Francisco foi tão forte que comunidades inteiras passaram a se reunir para fazer limpezas espirituais, coletivas em suas casas. Grupos de oração passaram a visitar os lares uns dos outros com terços nas mãos, orando, entoando cânticos e pedindo ao Espírito Santo que revelasse qualquer objeto, imagem ou item que não fosse do agrado de Deus. Em Medellín, na Colômbia, uma mulher relatou que, após remover da sala um enfeite antigo representando uma figura pagã, sua filha adolescente deixou de ter pesadelos e crises de ansiedade. O caso foi tão marcante que ela escreveu uma carta pessoal ao Vaticano, agradecendo ao Papa por suas orientações claras e sem medo. Na Polônia, um grupo de jovens católicos organizou um evento chamado Purifica Teu Lar, inspirado nas catequeses de Francisco. Eles levavam bíblias, crucifixos e água benta às casas e explicavam aos moradores os motivos espirituais por trás da remoção de certos objetos. O próprio Papa, ao saber da iniciativa, comentou: quando os jovens escolhem a luz, o mundo muda. Mas talvez um dos testemunhos mais emocionantes tenha vindo de um ex-magista convertido ao catolicismo. Ele revelou que muitos objetos ditos protetores, na verdade, eram consagrados em rituais obscuros antes de serem vendidos em feiras e lojas. Disse que a energia maligna impregnada nesses itens era real
e trazia distúrbios espirituais a quem os possuía. Ao se converter, ele destruiu todos esses objetos e passou a ensinar a verdade que encontrou em Cristo. Quando perguntado sobre o que mais o tocou no catolicismo, ele respondeu: o amor e a clareza com que o Papa Francisco falava sobre o bem e o mal. Francisco não apenas alertava, mas também convidava à confiança. Ele dizia que não se devia viver com medo, mas sim com vigilância e fé. Em suas palavras, o lar consagrado a Cristo é uma fortaleza contra qualquer mal. Mas para isso, ele precisa ser puro, harmonioso e cheio da presença de Deus. Ao refletir sobre seus últimos anos de pontificado, muitos cardeais afirmaram que uma das marcas mais fortes de Francisco foi essa preocupação com a vida espiritual concreta das famílias. Ele entendia que a igreja não é apenas o templo, mas começa dentro de casa, com o pai, a mãe e os filhos buscando a Deus juntos. Por isso, seu apelo final era sempre o mesmo: que cada família tenha ao menos um momento diário de oração, que não se acostume com aquilo que desagrada a Deus e que tenha coragem de renunciar a todo objeto, hábito ou prática que abra portas para o inimigo. Em sua última homilia sobre esse tema, ele deixou 3 recomendações claras. Examine sua casa com oração e discernimento. Peça ao Espírito Santo que revele o que não deve mais estar ali. Substitua o que foi removido por sinais da fé cristã: a cruz, a palavra, a oração. Com voz firme, mas cheia de amor, ele declarou: tudo o que ocupa o lugar de Deus precisa sair da sua casa, não por medo, mas por amor. Porque onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade, paz e salvação. E assim, sua mensagem se tornou um legado. Mesmo após sua morte, suas palavras continuam ecoando nas missas, nos grupos de oração, nas catequeses e principalmente nos lares que decidiram abrir as portas para Cristo de forma total. Esse vídeo é mais do que um alerta, é um convite. Um convite à renovação, à purificação e à decisão corajosa de viver para Deus em cada detalhe, inclusive naquilo que parece pequeno. O Papa Francisco, com sua sabedoria e experiência, nos ensinou que a verdadeira batalha espiritual começa dentro de casa. Por isso, agora que você ouviu tudo isso, pare por um instante. Olhe ao seu redor. O que está nas paredes, nas estantes, nos cantos do seu lar? Cada objeto conta uma história, transmite uma energia, carrega um sentido. E cabe a você decidir se quer que essa história seja uma ponte para Deus ou uma brecha para o mal. Se você sentiu o chamado, não adie. Comece hoje. Ore, peça discernimento, remova, consagre. Sua casa pode ser um templo. Sua casa pode ser sagrada. E tudo começa com uma decisão. Que o legado de Papa Francisco continue nos inspirando a viver a fé com radicalidade, amor e pureza. Que cada lar católico seja um altar de luz no meio da escuridão do mundo. E que você, ao tomar essa decisão, experimente a paz que excede todo o entendimento. Amém.